E aí, nono ano, beleza? Meu nome é Jonathan, para quem não me conhece, e com vocês eu fiquei com a disciplina de ciências, tá? Então bora lá. Só quero deixar um pequeno detalhe para vocês, vê só. Para nossas aulas não ficar muito cansativas, tá? Que eu sei que o ensino remoto é muito cansativo, muito chato, eu vou tentar deixar nossas aulas bem curtinhas, entre 5 e 10 minutos. No mínimo, no máximo 10 minutos, tá? Então, bora tentar se esforçar um pouquinho para acompanhar essa aula, tá bom? Já vou falar bem rápido aqui, produzir um material bem legal, para a gente não ficar tão cansado, beleza? Então, bora lá, meter aço nesse material agora e trabalhar esse ano, certo? Bora lá. Aqui eu fico mexendo nos botões e fico todo confuso, tá? Bora lá. F5. Começando, né? Nossa escola é a Alter Leal, ficando na disciplina de ciências, e hoje nós vamos falar de matéria e energia. Vê só, nós temos aqui algumas coisas que nós vamos aprender nessa aula, tá bom? Então, bora começar logo. A história da constituição da matéria. Então, o que é a matéria? Por volta do século V, ou seja, 5.000 anos antes de Cristo, Empédocles imaginou que toda a matéria era formada pela mistura de quatro elementos: água, terra, fogo e ar. Tá? Então, nesse tempo aí, quem se destacava por isso eram os alquimistas, tá? Que eles tentavam dizer que tudo poderia ser feito entre terra, fogo, água, terra, fogo e ar, tá? E eles, o conceito básico deles era basicamente transformar chumbo em ouro, ou seja, uma coisa que não vale nada e uma coisa que vale muito, tá? Só que ao decorrer dos anos a gente viu que isso não é o certo, tá bom? Mas naquele tempo era o que eles acreditavam. Aqui está uma representação da época, né, para esses elementos, fogo, ar, água e terra. E mais tarde, cerca de 4.600 anos depois, por volta de 400 anos de Cristo, Leucipo e Demócrito elaboraram a física atômica. Tá? O que é a física atômica? Eles disseram que as coisas ali eram formadas por átomos. E o que é um átomo? Do grego, átomo é a, não, a significa não, e tomo significa divisível. Então é uma coisa que não é divisível ou indivisível, tá bom? Tem alguma coisa ali que não se divide, ou seja, é a menor parcela possível, tá? É, Dando continuidade. Com isso, eles conseguiram montar, né, mais para frente, claro, uma coisa bem mais avançada, a nossa conhecida tabela periódica, tá bom? Onde tem um númerozinho aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, ó, esse númerozinho, um aqui, que representa a massa atômica. Ele é o número atômico, é a massa do elemento. Ou seja, cada elemento tem um númerozinho desse, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim sucessivamente. Ou seja, cada elemento tem um peso e tem um número atômico atribuído a ele. Desculpa, um preço, não, um peso, né? Bora lá. Dando continuidade. As leis de Lavoisier. Ele chegou para fazer uma mudança incrível na química e na física. Como? Ele colocou duas leis aí importantes para a gente. Ele percebeu duas leis importantes. A primeira delas é a lei da conservação das massas. E o que ela é, né? Pelo nome dá para a gente ter uma ideia, né? Conservação é algo que não muda e as massas, ou seja, as massas não mudam. Em que? Quando a gente faz uma reação química, tá? Então aqui a gente tem uma reação química do mercúrio mais o oxigênio, formando o óxido de mercúrio, tá? Por meio de um aquecimento também, tem isso, né? Então nós temos aqui, ó, nós temos os produtos e o reagente. Isso aqui está invertido, normalmente é o contrário, tá? Os produtos estão na esquerda, o reagente está na direita, tá? Então vê só, veja uma coisa, o que é que ele quer dizer? Que quando a gente tem nossos produtos aqui, nossos reagentes no caso, para virar os produtos, independente, essa massa vai ser dividida. Ou seja, se tiver uma massa de 4 gramas aqui, no total aqui, a soma desse mais esse vai ter 4 gramas, certo? Bora para mais um exemplo. Esse aqui foi o exemplo que ele fez na época, né? Ele colocou o mercúrio dentro de um potinho, e dentro desse potinho tinha ar. Então ele esquentou esse potinho e ocorreu a reação e obteve o óxido de mercúrio, tá? E depois ele viu que essas duas substâncias têm a mesma massa. Bora lá. Outra reação, aqui vai ficar mais simples para a gente, né? Que é oxigênio mais duas moléculas de hidrogênio, que forma isso aqui, que é uma coisa importante que a gente vai ver mais na frente, tá bom?
O oxigênio na tabela periódica tem um número atômico 16, ou seja, a massa dele é 16. Hidrogênio tem a massa 1, ou seja, o número atômico 1. Como tem 2 hidrogênios aqui, a massa deles são 2, né? Então, 16 mais 2, 18 gramas. Quando teve a reação, formou essa outra substância que a gente vai ver mais na frente um pouquinho, e deu um total de 18 gramas. Ou seja, produtos, a soma dos produtos é igual ao reagente. Isso, tá certo. Perdão, desculpa, eu troquei mesmo. A soma dos reagentes é igual ao produto, tá bom? A soma das massas dos reagentes é igual à massa do produto. Segunda lei, que é a lei de proporções definidas. Vê só. Então, aqui nós temos duas substâncias que formam outra, né? Então, aqui os produtos e aqui reagentes e aqui o produto, né? E bora olhar primeiro essa linha aqui, tá? Então, se eu colocar 5 gramas de cobre mais 2,53 gramas de sulfeto, nós vamos obter 7,53 gramas de sulfeto de cobre. Mas e se a gente quiser dobrar isso? O que é que acontece? Se eu colocar 10 gramas de cobre e colocar 5,06 gramas de sulfeto, nós vamos obter 15,06 gramas de sulfeto de cobre. Ou seja, se eu dobro a massa dos meus reagentes, eu vou dobrar, consequentemente, a massa dos meus produtos. Vocês podem olhar o resto dessa tabela e entender melhor, tá bom? Dando sequência. Como eu falei, lá no que Demócrito tu tinha suposto naquele tempo, né, mas não tinha explicado bem, Dalton chegou e disse, não, é isso aqui. Vocês estavam certos, mas vocês não tinham todo o conhecimento que eu tenho hoje e consigo definir melhor o que vocês estavam tentando definir, que era aquele conceito de átomo, né? Então, ele veio e falou exatamente o que era o átomo. E falou dos pesos, que cada um tinha um peso diferente, cada um tinha um tamanho diferente também, tá? Então, essa figura aqui é uma coisinha bem interessante. Vejam, vocês sabem o que é isso aqui? Nessa cor, nessa aparência? Então, isso aqui é a água, tá? E aqui nós temos a fórmula. Vejam só. Perdão. Nós temos a fórmula aqui, né? Eita. Agora eu não vou conseguir mostrar direito. Aqui. Nós temos a fórmula aqui, ó. Isso é o quê? Lembrando que o vermelho é oxigênio e os branquinhos são hidrogênios. Então, nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Isso é o quê? Dalton também teve uma ideia muito boa. Ou seja, para não estar escrevendo letras iguais, ele colocou um índicezinho. Ou seja, no lugar de colocar 2 vezes o hidrogênio, ele colocava o hidrogênio uma vez e dizia que ele aparecia 2 vezes. E o oxigênio, como aparece uma vez só, é representado pela letra. Então aqui nós temos a água e a fórmula dela, ou seja, H2O, certo? Outra coisa que Bohr definiu bem também foi, deixa eu apagar isso aqui, bora lá. Ele conseguiu também distinguir a questão de cores, tá? Então ele colocou umas corzinhas assim para ficar mais fácil da gente distinguir. Então oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, tá? Cada um com seus tamanhos definidos, né? Porque as massas deles são diferentes. Dando sequência. Nós temos agora a questão de substâncias, tá? E o que são substâncias? É quando os átomos se ligam. Então nós vamos ter dois tipos de substâncias. Substâncias simples, substâncias compostas. Então vê só, o conceito de substância simples é bem simples. Quando dois átomos iguais, dois ou mais átomos iguais, se ligam. Ou seja, quando o hidrogênio se liga com outro hidrogênio, formando gás hidrogênio, tá? Que é essa primeira figura aqui que a gente tem. Quando o oxigênio se junta com o oxigênio, formando o gás oxigênio que a gente respira, tá? Aqui também. Quando o oxigênio se liga 3 vezes, ou seja, 3 oxigênios se ligando, formando o gás ozônio, que é o que nos protege dos raios ultravioletas, né? É a nossa camada de ozônio, tá? Então, consegue ver aqui que todas as substâncias que nós temos aqui, são constituídas por átomos iguais. Então, isso é o que define substâncias simples. Substâncias compostas, pelo contrário, é quando átomos diferentes se ligam, tá? Então, o hidrogênio com o cloro, formando o ácido clorídrico. O sódio mais o cloro, formando o cloreto de sódio. E assim sucessivamente. Ou seja, os átomos diferentes formando uma substância. Para terminar, nós temos as misturas. Tá? E o que é a mistura? É quando a gente pega duas substâncias, independente do que são, e unimos elas e misturamos em si.
tá bom? Então, nas misturas nós também temos dois tipos, heterogêneas e homogêneas. Qual é a diferença, professor? Pelas imagens está bem fácil aqui da gente entender. Heterogênea é quando a gente pega duas substâncias separadas. Quando a gente junta elas, a gente consegue distinguir, tá? Essa aqui é tal substância, essa aqui é tal substância, como um exemplo de água e óleo. A gente consegue ver a água e consegue ver o óleo separadamente. Heterogênea, quando a gente consegue ver separado. Homogênea, quando a gente coloca, por exemplo, água e sal e mistura. A gente consegue ver o que só? Água. Então a gente poderia dizer que ali só tem água? Não, tem água e sal, mas a gente só vê a água, tá bom? Então essa é a mistura homogênea. Então, pessoal, para a nossa primeira aula é isso, tá? E agora vou deixar uma atividade para vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Lembrando, consegui terminar nossa aula nos 10 minutos, hein? Valeu!